Bom dia. Nós somos o grupo 2 e nós estaremos falando sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, dando foco para a brucelose. A equipe é composta pela Ana Flávia, eu, Gilson Gonçalves, Maria Luísa, Nívia e a Suliana. A Instrução Normativa SDA número 10, de 3 de março de 2017, é a que a gente está usando para se basear, pois é a mais recente. Ela inicia com o artigo 1, falando sobre que fica estabelecido o regulamento técnico do PNCE-BT e a classificação das unidades da federação de acordo com o grau de risco para as doenças. E aí começamos com o capítulo 1, que vai estar tratando das definições. O artigo 2, ele vai estar falando sobre os efeitos dessa instrução normativa que vão ser considerados. Primeiro ponto, animais registrados, que vão ser os animais registrados nas entidades reconhecidas pelo mapa. Segundo ponto, brucelose, vai ser a caracterização da doença, que é uma doença zoonótica causada pela bactéria Brucella abortus, que caracteriza a infertilidade e aborto no final da gestação nas espécies bovinas e bubalinas. Terceiro ponto, estabelecimento de criação, que vai ser o local onde vão ser criados bovinos ou bubalinos sob as condições comuns de manejo. Quarto ponto, a eutanásia. Vai ser a indução de morte por meio do método que ocasione a perda rápida e irreversível da consciência, com mínimo de dor e angústia ao animal. Quinto ponto, foco. É o estabelecimento de criação no qual foi detectada a brucelose, por meio de teste direto ou indireto, sendo complementado por investigação epidemiológica quando o serviço veterinário oficial julgar necessário. Sexto ponto. O médico veterinário cadastrado. Vai ser em relação ao médico veterinário que vai estar atuando no setor privado. Ele tem que ser cadastrado no Serviço Veterinário Estadual, CVE, para poder executar a vacinação contra a brucelose. Sétimo ponto. O médico veterinário habilitado. Vai ser em relação ao veterinário que vai estar atuando no setor privado, que ele tem que ser aprovado pelo curso de treinamento em método de diagnóstico e controle da brucelose, que é reconhecido pelo Departamento de Saúde Animal, o DSA. Esse profissional ele vai estar apto a executar determinadas atividades previstas pelo PNCE-BT, no caso, sob a supervisão do Serviço Veterinário Oficial. Oitavo ponto. O médico veterinário oficial. Vai ser, no caso, o médico veterinário que vai estar fazendo parte do serviço de veterinário oficial. Nono ponto, em relação ao rebanho, que vai ser, no caso, o conjunto de animais que são criados sobre condições comuns de manejo em um mesmo estabelecimento. Décimo, vai ser em relação à Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Vai ser a rede de laboratórios constituída pelo Lanagros e laboratórios credenciados pelo MAPA. 11º, em relação ao reteste. Vai ser, no caso, o teste realizado a partir da nova amostra colhida dos animais ou do animal, nas condições estabelecidas pelo programa do PNCBT. 12º, Serviço de Inspeção Oficial, que no caso vai ser o serviço de inspeção dos produtos de origem animal, nos níveis tanto federal, estadual e municipal. 13º, Serviço Veterinário Oficial, SVO, que é o serviço composto pelas autoridades veterinárias oficiais, né? Pertencentes ao MAPA e aos serviços veterinários estaduais. 14º, vai ser em relação ao teste do rebanho. Vai ser um ou mais testes diagnósticos que vão ser aplicados simultaneamente em todos os animais presentes no rebanho. Vão se excluir aqueles que, de acordo com a normativa, não devem ser submetidos nem ao teste de tuberculose nem ao de brucelose. 15º, que vai ser o teste confirmatório. Que, no caso, são um ou mais testes utilizados para obter o diagnóstico conclusivo em animais que apresentam previamente a reação em teste de rotina. E aí passa para o 16º, que é o teste de rotina, que é o primeiro teste diagnóstico para a brucelose, que vai estar visando identificar os animais com suspeita da infecção e obter um diagnóstico conclusivo. E aí passa para o 18º, que vai ser em relação à unidade local de serviço veterinário estadual. O escritório do Serviço Veterinário Estadual, que sob a coordenação do médico veterinário oficial, vai ser responsável pelas ações de vigilância e atenção veterinária em um ou mais municípios. E aí a gente passa para o capítulo 2, que vai estar tratando dos objetivos do programa e da estratégia de atuação. O artigo 3 fala que o programa tem como objetivo baixar a prevalência e a incidência da brucelose e da tuberculose, visando a erradicação dela. No artigo 4,
fala sobre a estratégia de atuação do PNC-EBT, que é baseado na classificação das unidades de federação quanto ao grau de risco para a brucelose e a tuberculose, conforme estabelecido no capítulo 17, dessa mesma instrução que a gente está apresentando. E na definição do procedimento de defesa sanitária, o animal a serem adotados, de acordo com essa classificação. Vai ser a base da normativa aqui. No caso, aí o artigo 5 está falando sobre as medidas sanitárias do programa que vão ser aplicadas às populações de bovinos e bubalinos. O artigo 6 está falando sobre a execução das atividades que são previstas no programa. O Serviço Veterinário Oficial vai habilitar e cadastrar médicos veterinários que vão atuar no setor privado, com o objetivo de padronizar e controlar as ações que vão ser desenvolvidas por eles. Ressalta ainda que, para a habilitação dos médicos veterinários, são padronizados cursos específicos de treinamento em métodos de diagnóstico e controle de brucelose, realizados nas instituições de ensino e pesquisa de medicina veterinária conhecidas pelo DSA. O artigo 7 fala sobre a realização dos testes de diagnóstico de brucelose. No caso, o mapa credencia laboratórios que vão integrar a rede nacional de laboratórios agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. O artigo 8 fala que compete ao Serviço Veterinário Oficial a educação sanitária, o monitoramento e a fiscalização que vão estar previstos nessa normativa. Aí a gente passa para o capítulo 3, que fala sobre a vacinação contra a brucelose. O artigo 9 vai estar falando sobre a obrigatoriedade da vacinação de todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina, na faixa etária de 3 a 8 meses, utilizando a dose única da vacina viva liofinizada, elaborada com a amostra 19 de Brucella abortus, que é a B19. Ele ressalta que a utilização da vacina B19 ela pode ser substituída pela vacina contra a brucelose não indutora da formação de anticorpos aglutinantes. No caso, é a amostra B, a RB51, na espécie bovina. O artigo 10, ele vai estar falando sobre a exclusão da obrigatoriedade da vacina contra a brucelose, os estados que são classificados como A, que mais para frente vai estar sendo explicada essa classificação. O artigo número 11 fala sobre a vacinação que tem que ser efetuada sob a responsabilidade técnica do médico veterinário cadastrado pelo Serviço de Veterinário Estadual. Aí ele tem alguns pontos nesse artigo 11. O primeiro, que é sobre o médico veterinário cadastrado, ele vai poder incluir no cadastro dele vacinadores auxiliares, mas no caso a responsabilidade técnica permanece com ele. Segundo ponto, fala sobre os locais que não houverem médicos veterinários cadastrados ou as regiões em que eles não atendam plenamente a demanda do PNC-EBT, o Serviço Veterinário Oficial poderá assumir a responsabilidade técnica ou mesmo a execução da vacinação. O terceiro ponto fala sobre que deve-se seguir as boas práticas de manejo para vacinação divulgada pela Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal do MAPA. Aí passa para o artigo 12º. Fala sobre a marcação das fêmeas vacinadas entre 3 a 8 meses de idade é obrigatória, utilizando ferro candente ou nitrogênio líquido no lado esquerdo da cara. O primeiro ponto sobre esse artigo é que as fêmeas vacinadas com a vacina B19 deverão ser marcadas com o algarismo final do ano de vacinação. O segundo ponto fala sobre as fêmeas que são vacinadas com a amostra RB51 deverão ser vacinadas com um V, conforme está nessa figura aqui que eu coloquei para vocês verem. O terceiro ponto fala sobre que as outras formas de marcação que podem ser utilizadas após aprovação e nas condições que são estabelecidas pelo mapa. O quarto ponto fala que exclui a obrigatoriedade de marcação as fêmeas que são destinadas ao registro genealógico, quando devidamente identificadas, e as fêmeas que são identificadas individualmente por meio de sistema padronizado pelo Serviço Veterinário Estadual e aprovado pelo DSA. Aí passamos para o artigo 13, que trata sobre a proibição da vacina contra a brucelose de machos de qualquer idade. O artigo 14 fala que é proibida a utilização da vacina B19 em fêmeas com idade superior a 8 meses. O artigo 15 fala sobre o artigo 15 fala sobre que é facultada ao produtor
a vacinação de fêmeas bovinas com idade superior a 8 meses, utilizando-se a vacina contra a brucelose não indutora de formação de anticorpos aglutinantes, ou seja, a RB51. No caso, sem prejuízo do disposto no artigo 9 dessa mesma normativa aqui. O artigo 16 fala sobre a obrigatória comprovação pelo proprietário da vacinação das bezerras, que tem que ser comprovado ao Serviço Veterinário Estadual, no mínimo uma vez por semestre. Ele ressalta que a comprovação da vacina tem que ser feita por meio do atestado emitido pelo veterinário cadastrado, de acordo com as normas, usando o modelo de definição do DSA ou por meio do sistema informatizado do Serviço Veterinário Oficial. O artigo 17 trata sobre as bezerras não vacinadas dos 3 a 8 meses de idade, elas deverão ter a situação da vacina regularizada, mediante a utilização da RB51. No artigo 18 fala das regiões onde as características geográficas vão estar restringindo o manejo das explorações pecuárias e o período limitado do ano, que vai estar dificultando a vacinação contra a brucelose das fêmeas até os 8 meses de idade. Vai ser permitido a realizar o esquema diferenciado da vacinação contra a brucelose, que consiste na utilização da vacina não indutora da formação de anticorpos, RB51, com a comprovação anual. O artigo 19 fala sobre o leite cru que vai estar provindo diretamente das propriedades rurais, que somente poderá ser recebido por estabelecimentos de leite e derivados mediante a regularidade da vacinação do rebanho contra a brucelose. Quarto capítulo, da comercialização de vacinas contra a brucelose. Neste capítulo, há a presença do artigo 20, que fala que essa comercialização fica condicionada à emissão de receita por médico veterinário cadastrado. E esta receita ela deve ficar disponível pelo período de 1 ano para que haja fiscalização pelo Serviço Veterinário Oficial. Quinto capítulo, da produção, controle e distribuição de antígenos para diagnóstico da brucelose. No artigo 21, fala sobre a questão dos antígenos utilizados para diagnósticos. Esses são antígeno acidificado tamponado, antígeno para soroaglutinação lenta, antígeno para teste de polarização fluorescente e o antígeno para o teste de anel. Além desses, outros antígenos também podem ser usados, desde que passem pela aprovação e estejam na condição definida pela DSA. No artigo 22, trata da distribuição desses antígenos, e como é possível ver, ela é controlada pelo Serviço Veterinário Oficial, e esses devem ser fornecidos somente a médicos veterinários habilitados, a laboratórios credenciados e a instituições de ensino ou pesquisa. No parágrafo 1º, trata acerca da distribuição de insumos, que pode ser executada pela iniciativa privada, ficando a critério do Serviço Veterinário Oficial, mas ela tem que cumprir com a conservação, comercialização e controle desses antígenos, deve fornecer antígenos somente em condições que permitam a adequada conservação de sua temperatura durante o transporte, e fornecer somente a médicos veterinários habilitados e que estejam com sua situação regular, as instituições de ensino ou pesquisa autorizadas pelo Serviço Veterinário Oficial e ao Serviço Veterinário Oficial. Informações acerca da distribuição e utilização desses antígenos devem ser apresentadas de forma obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial, com periodicidade mensal, de acordo com o que está relatado no 2º parágrafo. Sexto capítulo, do diagnóstico indireto da brucelose. No artigo 23, trata da realização de testes de diagnóstico indireto e que eles devem obedecer a este regulamento e seguir as recomendações complementares determinadas pelo DSA. No artigo 24, trata da identificação dos animais que realizarão os testes sorológicos. Estes são as fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, se vacinadas com a B19, fêmeas com idade igual ou superior a 8 meses, se vacinadas com a RB51 ou não vacinadas, e machos com idade igual ou superior a 8 meses, destinado à reprodução. No primeiro parágrafo, trata das fêmeas que serão submetidas a testes sorológicos de diagnóstico de brucelose no intervalo de 15 dias antes até 15 dias depois do parto ou aborto. Se os resultados dessas fêmeas derem negativo, elas devem ser retestadas entre 30 a 60 dias após o parto ou aborto. E no segundo parágrafo, trata que outras categorias poderão ser testadas, ficando a critério do médico veterinário oficial. Quanto à notificação dos resultados, o médico veterinário habilitado deverá notificar
os resultados, tanto positivos quanto inconclusivos, em até um dia a unidade local do Serviço Veterinário Estadual do município onde se encontra a propriedade atendida. Dando continuidade, o artigo 25 trata acerca do teste do antígeno acidificado tamponado, como um teste de rotina. Para a realização desse teste, a amostra deve ser colhida pelo médico veterinário habilitado oficial. Ele deve ser realizado por um desses dois ou pelo laboratório da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Em relação aos resultados, a presença de qualquer aglutinação classifica o animal como reagente ao teste. Caso não haja aglutinação e o animal não sendo reagente, é considerado negativo. E os animais que são reagentes, eles devem até 30 dias serem submetidos a teste confirmatório ou a critério do médico veterinário responsável pela coleta e do proprietário dos animais, devem ser destinados ao abate sanitário ou eutanásia. No artigo 26, trata acerca do teste 2-mercaptoetanol, que é o 2-ME. E ele pode ser utilizado como teste confirmatório no caso dos animais reagentes ao teste do AATT. Para a realização desses testes, a amostra deve ser colhida e encaminhada ao laboratório por médico veterinário habilitado oficial. O teste deve ser realizado pelo laboratório já citado e a interpretação dele se cabe nas duas tabelas seguintes. A primeira indica a interpretação para as fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses vacinadas com a B19 entre 3 e 8 meses de idade. E para resultado positivo, a gente vê que o teste de soroaglutinação lenta e o teste do 2-ME, ambos têm que dar resultado maior ou igual a 25. Dando continuidade, na segunda tabela, a interpretação do teste do 2-ME para machos e para fêmeas com idade superior a 8 meses, vacinados com RB51 ou não vacinados. Novamente, para resultados positivos, o teste de soroaglutinação lenta e o teste do 2-ME tem que dar maior ou igual a 25. Continuando, no artigo 27, trata acerca do teste de polarização fluorescente, sendo utilizado como teste único ou confirmatório em animais reagentes do teste do AATT ou inconclusivos ao teste do 2-ME. Para realizar esse teste, a amostra deve ser colhida e encaminhada ao laboratório por médico veterinário habilitado oficial. O teste deve ser realizado pelo laboratório já citado e a interpretação dada da seguinte maneira. Para resultados negativos, é quando dá menos de 10 MP acima da média dos controles negativos. Para resultados inconclusivos, de 10 a 20 MP acima da média dos controles negativos, e para resultados positivos, mais de 20 MP acima da média dos controles negativos. Quando os animais têm como resultado inconclusivo, eles podem ser retestados entre 30 e 60 dias usando FPA, e eles vão ter como resultado positivo se apresentarem no reteste um resultado positivo ou um segundo resultado inconclusivo. Ou também podem ser submetidos em até 30 dias ao teste de fixação de complemento ou destinados ao abate sanitário e eutanásia. No artigo 28, trata acerca desse teste, o teste de fixação de complemento. Ele pode ser usado como um teste confirmatório. Ele se dá da seguinte maneira: sua amostra deve ser colhida e encaminhada ao laboratório, deve ser realizado pelo laboratório já citado, e ele é utilizado para o trânsito internacional de animais e para testes de animais reagentes ao teste do ATT ou que apresentaram resultado inconclusivo ao teste do 2-ME ou inconclusivo no FPA. Como último teste, nós temos o teste do anel em leite, o TAL, para monitoramento de estabelecimentos ou para outros afins, tendo como resultado o não reagente quando a intensidade da cor do anel for menor que a da coluna do leite, e resultado como reagente quando a intensidade da cor do anel for igual ou maior que a da coluna de leite, sendo que esses animais devem ser submetidos a testes sorológicos individuais para diagnóstico de brucelose. Finalizando com o artigo 30, a respeito da utilização de outros testes diretos e indiretos de diagnóstico para brucelose, é permitido desde que esses sejam aprovados e estejam nas condições estabelecidas pelo DSA. O capítulo 9, referente aos animais reagentes positivos aos testes de diagnóstico para tuberculose ou brucelose, o artigo 40 afirma que animais reagentes positivos a testes de diagnóstico para brucelose ou tuberculose devem ser marcados com um P,
a ferro cadente ou nitrogênio líquido, como pode ser observado na foto. Esta marcação deve ser feita no lado direito da cara do animal. No artigo 41, ainda sobre animais reagentes positivos, estes deverão ser isolados do rebanho, afastados da produção leiteira e abatidos em estabelecimentos sob serviço de inspeção oficial. Tudo isto no prazo máximo definido pelo Departamento de Saúde Animal e disponibilizado no endereço eletrônico do mapa. Este serviço de inspeção oficial deverá receber a notificação da chegada dos animais com antecedência mínima de 12 horas, e estes animais que serão abatidos deverão chegar ao local com a guia de trânsito animal, onde deverá haver a notificação sobre seus testes positivos. Ainda sobre o abate desses animais, este deve seguir os seguintes critérios. Primeiro, o abate deve ocorrer apenas no final da matança, com a manipulação por profissionais providos de EPI, sendo as carcaças, órgãos e vísceras encaminhados obrigatoriamente ao departamento de inspeção final. Segundo, as carcaças que apresentarem lesões, extensas ou localizadas, deverão ser julgadas conforme o RISPOA. Terceiro, as carcaças que não apresentarem lesões serão liberadas para consumo em natureza, devendo ser condenadas apenas o úbere, o útero, anexos do trato genital, miúdos e sangue. O artigo 42 apresenta que, na impossibilidade de abate sanitário em estabelecimentos sob supervisão de inspeção oficial, os animais que apresentam resultado positivo para estas doenças podem ser submetidos à eutanásia no estabelecimento de criação, desde que conforme normatizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde o médico veterinário habilitado que realizou o diagnóstico deverá notificar o serviço veterinário oficial até um dia útil. O mesmo veterinário oficial deverá realizar a eutanásia dos animais reagentes positivos e o proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas no enunciado deste artigo, arcando com todos os custos inerentes à destruição da carcaça. O capítulo 10 das disposições gerais para estabelecimento de criação certificada ou em certificação para a condição de livre de brucelose ou tuberculose apresenta nos artigos 45 e 46 que o certificado de estabelecimento de criação livre de brucelose ou de tuberculose será emitido pelo Serviço Veterinário Estadual e terá validade nacional, e é de adesão voluntária, devendo ser formalmente solicitado à Unidade Local de Serviço Veterinário Estadual. Ainda sobre certificação, o artigo 47 afirma que o estabelecimento fica obrigado a, primeiro, cumprir medidas de controle e erradicação da brucelose ou da tuberculose, previstas nesta instrução normativa. Segundo, ter supervisão técnica do médico veterinário habilitado. Terceiro, utilizar do sistema de identificação individual dos animais aprovado pelo Serviço Veterinário Oficial. E quarto, custear as atividades de controle e erradicação da brucelose ou da tuberculose. Quanto à possibilidade de cancelamento do certificado, o artigo 48 afirma que pode ocorrer em caso de descumprimento das normas estabelecidas nesta instrução normativa ou a pedido do produtor. O artigo 49 dispõe de que o médico veterinário oficial poderá, em qualquer momento e sem autorização do proprietário, colher material biológico para testes de diagnóstico para brucelose ou tuberculose, com o objetivo de verificar e validar a condição sanitária do estabelecimento de criação certificado ou em certificação. Capítulo 11. Da certificação de estabelecimento de criação livre de brucelose. O artigo 50 dispõe que a obtenção de certificado de estabelecimentos de criação livre de brucelose necessita do cumprimento dos seguintes requisitos. Primeiro, todas as fêmeas entre 3 e 8 meses de idade devem ser vacinadas contra a brucelose. Segundo, há a necessidade de realização de 2 testes de rebanho negativos consecutivos, com intervalo de 6 a 12 meses,
sendo o segundo realizado em laboratório de Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Parágrafo único. Propriedades sem criação prévia de bovinos ou bovalinos e que venham ser povoadas exclusivamente com animais provenientes de propriedades certificadas com livre de brucelose poderão ser dispensadas da realização dos testes diagnósticos. O artigo 51 dispõe dos requisitos para o ingresso de animais em estabelecimento certificado ou em certificação, que tem origem em estabelecimentos de criação livre de brucelose ou a realização de 2 testes diagnósticos para a brucelose, sendo estes, primeiro, os 2 testes deverão ter resultado negativo. Segundo, o primeiro teste deverá ser realizado durante os 30 dias antes do embarque dos animais, e o segundo teste até 60 dias após a chegada dos animais ao estabelecimento de criação de destino, no intervalo mínimo de 30 dias entre estes, sendo que os animais deverão permanecer isolados desde o ingresso no estabelecimento até o segundo resultado negativo. Terceiro, caso não seja possível o mantimento destes animais em isolamento no estabelecimento de criação de destino, os 2 testes deverão ser efetuados durante 60 dias que antecedem o embarque, no intervalo de 30 a 60 dias entre testes. E quarto, os testes serão realizados por médico veterinário habilitado ou por laboratório de Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Parágrafo único. Animais oriundos de propriedade livre que retornam de aglomerações ficam excluídos da obrigatoriedade de realização dos testes especificados no enunciado deste artigo. O artigo 52 apresenta que a manutenção do certificado fica condicionada à realização e apresentação ao Serviço Veterinário Oficial de testes de rebanho negativos para diagnóstico de brucelose, com intervalos máximos de 12 meses. Porém, o parágrafo único afirma que a manutenção do certificado, bem como o intervalo máximo de realização e apresentação de testes de rebanho, podem ser ampliados, desde que não haja intercorrências que possam comprometer a condição sanitária alcançada. Segundo o artigo 53, em caso do resultado inconclusivo no teste para manutenção do certificado, o prazo para apresentação deste poderá ser prorrogado por um período máximo de 60 dias, quando há necessidade de realização de novo teste diagnóstico. No artigo 54, o médico veterinário habilitado deverá informar a unidade local do Serviço Veterinário Estadual a data de colheita de sangue, com antecedência mínima de 7 dias. No artigo 55, para qualquer finalidade de trânsito, deverá constar no campo 17 da GTA a informação de que os animais são procedentes de propriedade livre de brucelose. E, no artigo 56, a detecção de lesões sugestivas de brucelose durante a inspeção sanitária post-mortem de animais provenientes de estabelecimento de criação livre de brucelose implica no envio de amostras das lesões suspeitas a laboratório indicado pelo DSA. Artigo 57. A detecção de foco em estabelecimento de criação certificado livre de brucelose ou não cumprimento do disposto nos artigos 51 e 52 desta instrução normativa resultará na suspensão temporária do certificado, onde, para o retorno à condição de livre, é necessário obter 2 testes de rebanho negativos consecutivos, realizados com um intervalo de 30 a 90 dias, sendo o primeiro efetuado de 30 a 90 dias após o abate sanitário ou a eutanásia dos positivos. Também, a colheita de sangue para a realização do segundo teste de rebanho, para o retorno à condição de livre, deverá ser acompanhada por médico veterinário do Serviço Veterinário Estadual e os testes deverão ser efetuados em laboratório de Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, do SUASA. E o médico veterinário habilitado deverá informar à unidade local do Serviço Veterinário Estadual a data da colheita de sangue
com antecedência mínima de 7 dias. Do saneamento de estabelecimentos de criação com foco de brucelose. Dependendo da classificação que as unidades federais derem de grau de risco desse estabelecimento, o saneamento será obrigatório. Esse estabelecimento terá que cumprir certas medidas. Essas medidas são: ele deverá realizar testes diagnósticos no rebanho, e esses testes terão que ter um intervalo de 30 a 90 dias entre eles, sendo que o primeiro deverá ser realizado em até 90 dias do abate sanitário ou eutanásia dos que deram positivo. O saneamento ele só se encerrará quando esse estabelecimento obter no teste do rebanho que todos os animais são negativos, sendo que os animais que derem positivo deverão ser destinados ao abate sanitário ou à eutanásia. Em relação à data de colheitas de sangue, o médico veterinário habilitado para realizar esse procedimento, para realizar o saneamento, ele tem que informar a unidade local do Serviço Veterinário Estadual com antecedência de no mínimo 7 dias, as datas. O proprietário é o responsável pela viabilização para que essas medidas sejam possíveis serem aplicadas, e ele que arcará com os custos inerentes a elas. E a fiscalização de todo esse processo de saneamento é de responsabilidade do Serviço Veterinário Oficial. Para estabelecimentos de criação com foco de brucelose, recomenda-se que as fêmeas acima de 8 meses sejam vacinadas com a amostra RB51, já que ela não induz anticorpos aglutinantes. A colheita de material biológico para o teste diagnóstico, ele poderá ser feito a qualquer momento pelo médico veterinário oficial, com a finalidade de realizar o saneamento ou para verificar e validar a condição sanitária do estabelecimento. Em relação ao trânsito desses animais, ele só será permitido se esse animal for diretamente para o abate ou se ele tiver um atestado de negativo para a brucelose. Do controle do trânsito de bovinos e bubalinos. A emissão de GTA para o trânsito de bovinos e bubalinos, qualquer que seja a finalidade, ela só poderá ser emitido se o estabelecimento fizer a comprovação de que os seus animais foram vacinados contra a brucelose. No caso de fêmeas que estão em idade de vacinação, elas têm que estar imunizadas. Os atestados de exames negativos para a brucelose, eles começam a contar a partir da data da colheita de sangue para o diagnóstico, e eles têm uma validade de 60 dias. Para o trânsito interestadual de bovinos e bubalinos que estão destinados à reprodução, é obrigatório a apresentação dos resultados negativos nos testes diagnósticos. Esse teste deverá ser realizado por médico veterinário habilitado ou pelo laboratório da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários da SUASA. Esses testes, eles não precisam ser feitos em animais que têm origem em estabelecimentos que têm certificação para livre de brucelose. Para o trânsito interestadual de bovinos e bubalinos para estados que são classificados como um risco muito baixo ou desprezível, é obrigatório apresentar resultado negativo nos testes, exceto se esses animais estiverem sendo encaminhados para abate imediato. Animais que têm origem
que vêm desses estados que têm risco muito baixo ou desprezível, eles ficam dispensados dos exames, exceto se for para reprodução, eles precisam apresentar o exame. Já os que vêm de criação certificada como livre de brucelose, eles ficam dispensados de apresentação os exames. Animais que vão participar em aglomerações, para ser emitido o GTA, eles terão que apresentar o atestado com resultado negativo, que vai valer durante a permanência desse animal no evento, e aqueles animais que vierem de estabelecimentos de criação livre, eles ficam isentos de apresentar os testes. Animais que forem participar de feira ou estado, dependendo do critério do Serviço Veterinário Estadual, das particularidades do evento e da condição sanitária do estado, eles poderão ser dispensados de apresentar os atestados. O trânsito nacional de animais sem embrião, ele é regido pelas normas que estão no Código Terrestre da OIE, da Organização Mundial da Saúde Animal, ou conforme normas que foram feitas em acordos internacionais. Olá, meu nome é Nívia e eu vou dar continuidade à apresentação do grupo falando sobre os 2 últimos capítulos dessa instrução normativa. O capítulo 16, ele vai discorrer sobre as atribuições do Serviço de Inspeção Oficial. Sabe-se que esse serviço ele é responsável pela inspeção de produtos de origem animal a nível federal, estadual e municipal. E no artigo 83 vai afirmar a participação desse serviço dentro do controle e erradicação da brucelose e tuberculose no país, com esse objetivo de melhorar a eficácia das ações de vigilância sanitária. Já no artigo 84 vai ter de forma mais específica quais são as funções desse serviço. E são elas: a coleta e encaminhamento de amostras para laboratórios a fim de firmar um diagnóstico, pois um diagnóstico conclusivo auxilia a vigilância de tuberculose e brucelose naquela área. Outra função é o acompanhamento de abates de animais positivos. Animais diagnosticados positivamente para tuberculose ou brucelose devem ser abatidos, e esse serviço ele é encarregado de acompanhar os abates, verificando o cumprimento dos procedimentos higiênicos sanitários e também fazendo a destinação correta de carcaças e vísceras, conforme o que é previsto na legislação. Além dessas, outra função específica é comunicar o serviço de saúde animal em relação a achados pós-mortem. Em caso de achados pós-mortem sugestivos, devem ser obrigatoriamente comunicados ao Serviço de Saúde Animal. Então, partindo para o capítulo 17, vai discorrer sobre a classificação das unidades da Federação e as medidas sanitárias que vão ser adotadas a partir dessa nova instrução normativa. Sobre a classificação das unidades de federação, o artigo 85 vai exemplificar isso através de uma tabela, de como é que são feitas essas classificações. As unidades são classificadas de letras A a E. Essas letras têm relação com a prevalência de focos de brucelose e tuberculose estimadas por estudos padronizados do mapa. E também é classificado por níveis, de 0 a 3. Esses níveis levam em consideração a execução das ações de defesa sanitária animal. Se há uma boa execução, é alta, então é nível 3. Média, nível 2 e baixa, nível 1. Há também o caso das classes E, em que todos os níveis são 0, porque a classe E são as unidades que são desconhecidas ainda a prevalência desse tipo de doença. Na descrição abaixo, a gente pode entender um pouco de como é que funciona. Por exemplo,
As classificações D0, D1, D2 e D3 são consideradas de risco alto, porque em todos esses casos, por mais que haja uma qualidade da execução das ações, ainda são de níveis muito elevados, portanto o risco ainda é alto. E no caso da classificação A3, o risco é desprezível, porque nas classificações A tem uma prevalência menor do que 2%, e se existe uma prevalência muito pequena e uma alta qualidade de execução, então o risco ele é desprezível, porque é um risco muito, muito pequeno. Agora, nesse próximo slide, na tabela 6, também é um nível de classificação, só que com um número de prevalência menor. E o raciocínio funciona da mesma maneira. Por exemplo, as unidades de classificação C0, C1, C2 e C3 são de risco médio, pois o nível de prevalência ele é maior ou igual a 3 e é menor do que 6%. Então, é uma prevalência média. E por mais que a qualidade de execução das ações seja baixa, média ou alta, ainda fica sendo um risco médio. E a partir dessas duas tabelas a gente já consegue entender como é que funciona a classificação dessas unidades da federação. Agora, como é que a gente pode entender como é a qualidade da execução das ações? A partir do cumprimento do que está descrito no artigo 86, 87 e 88. Então, nesse próximo slide, o nosso grupo reuniu essas medidas que devem ser adotadas em uma tabela e a sua destinação, essas classes. Todas essas medidas estão descritas no artigo 86 e 87 dessa instrução. Então, falando sobre as medidas. Uma das medidas é o estudo epidemiológico de brucelose dentro dessas unidades federais. Esse estudo é expressamente recomendado para essas áreas de classe A, que são aquelas com prevalência de focos menor do que 2%. Mesmo assim, mesmo tendo uma baixa prevalência, é importante que aconteçam ainda esses estudos. Já a outra medida, que é a vacinação contra a brucelose com cobertura vacinal de animais acima de 80%, é recomendada para todas as outras classes que possuem um nível de prevalência a partir de 2%. Inclusive a classe E, que são as áreas que são ainda de risco desconhecido. Há também o saneamento obrigatório dos focos detectados nas classes A, que são de risco muito baixo, as classes B, que são de risco baixo, e as classes D, que são de risco muito alto. E a outra medida é a vigilância epidemiológica para a detecção de focos, nas classes A, de risco baixo, e classe D, de risco alto. Ou seja, em todas as classes deve haver essa vigilância de detecção de focos. Então, na parte final desse capítulo 17, no artigo 88 vai falar que o Estado ele é responsável de prover a estrutura necessária para que esse serviço continue atuando, de forma a permitir a adoção dessas medidas que nós acabamos de ver. E no artigo 89, ele frisa que devem ser implantadas e mantidas comissões estaduais de combate à brucelose e à tuberculose, que vão atuar auxiliando políticas públicas estaduais para a viabilização dos procedimentos de combate às doenças e na elaboração, implementação e manutenção de fundos financeiros para a indenização do produtor rural, caso ele tenha algum animal positivo de brucelose ou tuberculose que tenha sido abatido. Então, nos artigos 90 e diante, são detalhes finais, afirmando que essa instrução normativa que nós acabamos de ver, ela entrou em vigor a partir da data de publicação, que foi 3 de março de 2017, anulando a instrução normativa de 10 de outubro de 2016. E o artigo 91, ele fala que esses níveis, a classificação das unidades da federação que nós acabamos de ver, elas são ainda mais detalhadas pelo Departamento de Saúde Animal em uma norma complementar. Essa foi a referência usada e assim terminamos o nosso trabalho. Obrigada.